Antes de a gente começar a ir diretamente no Publish, Subscribe MQTT, eu quero dar uma revisada no que foi falado na aula passada, porque aí eu cubro algumas transparências que eu não mostrei para vocês, que estava nas minhas transparências, né, no meu conjunto de transparências, e já faço a cola, né, já faço a emenda para o assunto que a gente vai cobrir. Né? Elas cobrem o mesmo assunto que o professor Cantu apresentou na prática na sessão passada, né? Falando das arquiteturas e componentes. Então, bem rapidinho, até serve para eu colocar um pouquinho meu ponto de vista, e serve para emendar no próximo assunto. Bom, existe aquele livro que o professor Cantu mostrou para vocês, a qual ele se baseou o início da apresentação passada, que ele começa a explicar por que a arquitetura da internet não é adequada para a internet das coisas. Por isso que o pessoal chama de um novo paradigma, né, de internet das coisas, porque na internet a ideia é colocar a complexidade na borda da rede. Isso aqui, quando quem fez o curso de graduação, a disciplina de redes, com o livro do Kurose, sabe bem o que a gente está se referindo. O Kurose explica muito bem esse assunto, que a internet ela tem um núcleo da rede formado por malha de roteadores, e a borda da rede são as estações, né, os hosts. E a filosofia da internet é sempre colocar a complexidade, os algoritmos mais complexos, na borda da rede, e deixar o núcleo da rede mais simples possível para ter desempenho. Um exemplo clássico é o controle de congestionamento do TCP, que ele é feito na borda da rede, ele é feito entre o remetente e o receptor, mais especificamente no remetente até. Então, o núcleo da rede ele é o mais simples possível e a complexidade está na borda. Mas qual é o problema disso com relação à internet das coisas? É que a gente está supondo que na internet das coisas os dispositivos, os end devices, né, os dispositivos finais, eles são muito simples, eles são limitados computacionalmente, né, eles são limitados, e então a gente tem esse problema da internet convencional colocar complexidade na borda da rede, mas, por outro lado, os dispositivos serem muito simples. Um outro exemplo que está relacionado com isso, não diretamente, mas até um pouco indiretamente, é a questão que, na internet, um datagrama IP ele tem um cabeçalho grande, certo? A gente conversou sobre isso também, falamos até rapidamente o 6LoWPAN, né? Que só o endereço IP são 16 bytes. Então, supondo um datagrama, aqui é uma suposição, tá, de 1.280 bytes, e um cabeçalho de 40 bytes, que é um cabeçalho normal de um IP, de um cabeçalho IPv6, a eficiência, se vocês forem fazer a conta, a eficiência é de 97%, porque, ótimo, né? O tamanho do payload é bem grande com relação ao cabeçalho. Mas a gente assumindo a filosofia da internet das coisas, onde as mensagens, né, vão ser muito pequenas, por exemplo, 1 byte, 8 bits, aí se a gente considerar que a gente tem um cabeçalho de 40 bytes, a gente vai ter uma eficiência de 2%, ou seja, 98% da mensagem está ali para levar o cabeçalho, não para levar a carga útil. Esse é um outro problema que precisa ser resolvido, né? A gente viu que aquele livro ele fazia uma proposta de uma arquitetura em 3 camadas, né, de devices, propagadores e integrador, e o Cantu chegou a mostrar essa figura aqui para vocês, né, com os end devices, dispositivos bem simples,
os propagadores que eles podem receber, fazer fusão de dados, eventualmente, e eles encaminham para o integrador. Dentro dessa... Aí aqui tem a figura do integrador, né? O integrador já é um cara que vai lidar com os dados, ele pode ter uma filosofia de Big Data ali dentro, algoritmos de Big Data, mas dentro dessa filosofia de 3 camadas, dentro dessa arquitetura, tem um detalhe interessante aqui, que ele prega, nesse livro bem simples, ele prega que a comunicação entre os end devices e os propagadores não podem ser via internet, porque a internet é muito pesada para os end devices, né? Tem esse overhead todo que foi comentado com vocês. Mas já a comunicação entre os propagadores e entre os propagadores e os integradores, aí sim via internet, e ele até ele diz que essa comunicação aqui pode ser publish-subscribe, mas vamos chegar lá. Voltando à questão da internet das coisas, ele fala que a gente vai ter milhões de dispositivos que vão transmitir mensagens muito pequenas, e aí ele diz que a internet das coisas ela tem uma natureza orientada ao receptor, receiver-oriented nature. O que significa isso? A natureza orientada ao receptor da internet das coisas implica que o remetente ele é burro, ele é estúpido, ele é simples, ele fica simplesmente mandando mensagens curtas, e o receptor é que vai ter o interesse de ir atrás da informação que interessa para ele. Então, fazendo um paralelo com a natureza, ele explica que, por exemplo, existem os pássaros no campo, vários pássaros podem cantar ao mesmo tempo, de espécies diferentes, né? De espécies diferentes podem cantar. Mas os pássaros que estão interessados no canto da espécie deles é que vão escutar. Pode ter vários cantando simultaneamente, mas só aquele que está interessado, o da mesma espécie, é que vai escutar. Outro exemplo que eu acho mais interessante ainda é o pólen das flores, né? Vocês podem ter várias árvores, várias flores transmitindo pólen diferentes. O vento carrega os pólens de uma forma sem escolher, sem priorizar nenhum. O vento simplesmente está conduzindo os pólens. E as árvores que querem ser polinizadas, né, por aquele pólen que recebem o pólen específico e são polinizados. Se chegar para essas árvores, para essas vegetações, pólen que eles não estão interessados, eles descartam, certo? Então, dentro dessa natureza orientada a receptor, existe... as mensagens são muito pequenas, são os pólens, ou os cantos de pássaro, ou os pios, né? os chirps, os pios dos pássaros. Os pólens são mensagens muito pequenas. O meio, ele não faz distinção do que ele está conduzindo, seja o ar que está propagando o som do pio dos pássaros, seja o vento que está carregando o pólen, ele não faz distinção, ele não prioriza ninguém, é um meio de comunicação muito simples, e a inteligência é colocada no receptor, o receptor que tem... E vocês veem que isso se casa muito bem com o que a gente vai falar hoje, que é o modelo Publish-Subscribe, porque o subscribe, o assinante, é que diz, olha, eu quero essa informação. Então, já estou adiantando uma coisinha para vocês. Então, isso aqui é uma transparência que ela fala o que eu já disse. A inteligência da natureza é aplicada no receptor, os remetentes são estúpidos, a rede, por exemplo, o vento, não discrimina a transmissão do pólen, simplesmente faz o transporte, não está discriminando ninguém. E em tais arquiteturas, aqueles componentes integradores, os que estão lá no final, é que vão ter a tarefa de extrair informação das fontes. Então,
aqui já tem um pouquinho uma diferença. Depois, se o Cantu discordar, pode abrir o microfone para ou um de vocês. Na filosofia, na arquitetura do livro, ele considera que essa comunicação tipo publish, subscribe, ela vai ser feita... Bom, a natureza orientada ao receptor, tudo bem, é aqui, né? Porque os end devices são estúpidos e os propagadores que podem receber, mas os propagadores, na arquitetura dele, ele diz que os integradores é que vão extrair os dados, olha aqui, ó, os componentes integradores que vão ter a tarefa de extrair informação de uma possível origem de fonte. Isso não vai ser bem assim, é isso que eu estou dando a volta para explicar para vocês. No Publish Subscribe, que a gente vai mostrar para vocês agora, os remetentes eles vão rodar em cima da internet, que já vai contra a filosofia que esse livro prega, né? Ele vai rodar aqui, mas até poderia ser propagadores também, mas a gente vai ter dispositivos que vão falar o Publish Subscribe, então vai rodar em cima da internet, e não necessariamente vai ser lá no integrador que ele vai extrair informação. Certo. Bom, aqueles pacotes que ele chama de muito pequenos, né, os Chirp Packets, lembrando que no LoRa ele fala que tem a modulação Chirp, né, mas o Chirp não tem nada a ver com esse Chirp aqui. Esse Chirp aqui é só para dizer que os pacotes são muito pequenos, então são similares aos pólenes, e acho que é isso, né? Porque ele fala que enquanto o IPv6 tem um overhead grande, ele assume que os tais dos Chirp Packets vão ter cabeçalhos muito pequenos, 3, 4 bytes, né? 32 bits, e payloads de 1 byte, né? 8 bits. Então, isso é que ele chama de Chirp Packets, pacotes muito pequenos, pacotes no total de 4 bytes. Os integradores eles podem receber os dados dos sensores do end device, mas eles também podem ter informações de outras bases de dados. Por exemplo, eles podem receber valores de temperatura e umidade do solo de uma plantação, de uma agricultura inteligente, né, de dispositivos implantados no campo, mas o integrador também pode ter acesso à base de dados da previsão do tempo, base de dados da informação do passado, ou de outras estações meteorológicas. Então, baseado em tudo isso é que o integrador vai tomar a decisão. Tá. Isso aqui, para não chover no molhado, eu também vou passar rápido nisso aqui. Isso aqui, acabei de falar, aqui pode ter, os integradores podem ter acesso a dados de estações meteorológicas, né? Aí aqui que tem uma coisa que eu acho interessante, que ele fala que os integradores criam um modelo Publish Subscribe que extraem o conhecimento da internet das coisas. E é isso que eu tentei falar umas transparências atrás, que no contexto desse livro, deixa eu mostrar aqui o livro, Rethink the Internet of Things. Nesse contexto, o Publish Subscribe acaba sendo empurrado mais para lá para dentro da rede, não para a borda. Ele empurra a responsabilidade para o integrador extrair os dados. Isso é um pouquinho diferente das experiências que a gente que nós vamos mostrar para vocês já. Então, esse aqui é o link do livro, né? Que a gente usou para mostrar isso aí. E antes de terminar, eu vou falar para vocês que no próprio livro, é interessante, mas lá para o final do livro, ele fala numa arquitetura alternativa para IoT. Ele coloca uma arquitetura que é mais parecida com uma que a gente vê nas nossas internet das coisas,
que ele coloca uma arquitetura de 3 camadas com, ele chama de domínio dos sensores, né? E aí tem no meio um domínio do fog, né? Fog é névoa, e um domínio do cloud, da nuvem, né? Essa arquitetura aqui, pessoal, é muito parecida, vocês vão me dar licença, eu vou voltar várias transparências para trás para mostrar uma coisa para vocês. Ela é muito parecida com essa que tem na internet de veículos. Eu sei porque eu trabalho um pouco nessa área com estudante. Na internet dos veículos, a gente tem o onboard units, unidades que estão embarcadas nos veículos, nos automóveis, e a gente tem unidades chamadas RSU, Roadside Units, que ficam nas vias, em alguns lugares, em semáforo, nas vias, ficam algumas unidades. E, então, os veículos, essas RSUs, tem aqui até Roadside Units, né? Essas RSUs, elas podem constituir aquela camada do meio que o pessoal chama de fog computing, a névoa, que ela trata algumas informações dos veículos que estão próximas e elas tomam algumas decisões intermediárias e só enviam para a cloud aquelas que são mais definitivas. Então, deixa eu voltar para aquela arquitetura. Essa arquitetura de 3 níveis, onde tem um fog computing, ela tá muito... É bem recente, o pessoal tem tratado muito essa... É como se fosse uma cloud, mas ela é mais próxima dos dispositivos e elas tratam mais algumas informações locais, algumas informações que são transientes, por exemplo, o veículo entrou numa determinada região, mas quando aquele veículo foi embora, isso não interessa para a cloud. Pode interessar algum dado, alguma coisa que ele tenha feito, mas, às vezes, boa parte dos veículos não interessa ser armazenado na cloud computing. Então, elas são tratadas localmente, ou mais próximo, pelo menos, pela fog computing. Bom, então aqui se vocês olharem depois da transparência, ele tenta explicar esses 3 níveis aqui, né, do cloud computing. E é isso aí, o livro. Agora, finalmente, entrando aqui no modelo Publish Subscribe, no paradigma e no protocolo MQTT, a ideia é que eu vá apresentando algumas transparências para vocês e o professor Cantu vai mostrar uns experimentos que ele deixou pronto. Então, até, Cantu, quando você achar que for interessante me interromper para mostrar um experimento, você me avisa, tá? Bom, o modelo Publish Subscribe, ele não é recente. Eu acho que eu falei isso para vocês na primeira ou na segunda aula. A área de sistemas distribuídos é uma área antiga, né? A área de redes de computadores é uma área que tem 60 anos ou mais, né? 60 anos, pelo menos, há 50, 60 anos, né? Já as redes de comunicação começaram a se desenvolver, mais ou menos nessa época. Sistemas distribuídos, a partir do momento que você interliga vários componentes por uma rede de computadores, e esses componentes podem fazer processamento local, é natural que surja uma área que o pessoal chama de sistemas distribuídos, que a gente até tem um professor que é especialista nesse assunto no nosso programa, que provavelmente ele vai oferecer uma disciplina no próximo bimestre, que é o professor Joni. Então, a área de sistema distribuído é uma área já bem consolidada. E o modelo Publish Subscribe, então, é um modelo os bons livros de sistemas distribuídos já tratam disso já há algum tempo. Algumas redes industriais, e a gente tem um professor também no nosso programa que é especialista em redes industriais, que é o professor Marcelo Stemer, que trata das field buses, das redes de chão de fábrica. Algumas redes industriais usam o modelo Publish Subscribe, usa esse paradigma. Então, isso não é uma coisa assim muito recente. Só que a consolidação da internet das coisas, ela reforçou alguns conceitos, algumas teorias
foram trazidas à tona porque se tornaram bem importantes devido à internet das coisas. Uma delas foi o modelo Publish Subscribe, o paradigma. Às vezes chama de modelo, às vezes o paradigma, né? Ou pode chamar até de disciplina de comunicação, Publish Subscribe, né? Então, não é tão recente assim. O modelo Publish Subscribe, de uma forma bem simples para explicar, ela tem a ideia de quem quer transmitir uma informação, ela, na verdade, ela publica uma informação, ela diz, olha, eu tenho essa informação. Então, quem está publicando desconhece quem vai ler. Imagine que vocês têm um mural que o cara bota lá, vendo a minha casa, e prega lá o papel no mural. Então, ele não sabe quem vai ler, ele só está publicando. Imagine que vocês queiram vender um equipamento, aí vocês vão no mural e publicam. Então, quem publica não sabe quem vai ler. Não sabe se vai ler 1, se vai ler 10, se vão ler 100 pessoas, certo? Então, existe um desacoplamento entre o cliente que envia a mensagem, ou a gente pode chamar o publicador da mensagem, e o cliente que vai receber a mensagem, ou o subscritor, ou o assinante, né? O assinante dessa mensagem. Existe um desacoplamento, e esse desacoplamento, vocês podem imaginar que ele é espaço-temporal. Ele é um desacoplamento espacial e temporal. Por que espacial? Porque quem prega o anúncio no mural não precisa estar presente na mesma... Eu vou falar do espaço temporal, tá? Ele não precisa estar presente na mesma hora e local do cliente que vai ler. Isso pode ser feito de uma forma desacoplada. Então, a maioria dos textos sobre o Publish Subscribe fala que ele desacopla espacialmente e temporalmente, mas eu peguei de um livro também que ele fala assincronamente. O assincronamente eu vejo como uma forma mais radical do desacoplamento temporal, que é assim, você pode publicar e quem está interessado pode ainda nem estar interessado naquele momento, ele pode chegar depois, poxa, agora estou interessado, e se a informação estiver lá, ainda presa, usando a mesma analogia, estiver ainda presa no mural, ele recebe aquela informação. Então, ele exacerba o desacoplamento temporal, pode ser de forma assíncrona, totalmente entre quem publica e quem recebe. Agora, existe a figura do mural, na minha analogia, né? Quem está publicando precisa saber onde é que tem o mural que ele vai colocar a informação, e quem vai ler a informação tem que saber que tem um mural lá. Então, no caso do modelo Publish Subscriber, existe esse broker, né? Um corretor, né? Um corretor é um cara que é intermediário, né? Existe uma figura dessa entidade que ela precisa, é um terceiro componente, que ela precisa ser conhecida por ambos, né? Pelo Publish e pelo Subscribe. Agora, uma grande sacada do modelo Publish Subscribe é que não é só a questão do desacoplamento. O desacoplamento é importante, mas a grande sacada é que o modelo Publish Subscribe ele coloca o dado como uma informação central. Ele é data-centric. Existe esse termo em inglês, é estranho, né? Coloca como um cidadão de primeira classe, né? O dado, ele é centrado em dado. O foco está no dado. O foco é no dado em vez de quem está publicando a informação. Quem está publicando não é muito... Por exemplo, eu quero comprar um móvel. Eu não quero saber quem é que está vendendo. É lógico que depois eu vou precisar pegar o dado dele, mas o mais importante é o que está sendo vendido. O mais importante é o que está sendo publicado. Então, ele coloca o foco no dado. E isso tem tudo a ver com a internet das coisas. A internet das coisas coloca o foco no dado. No dado. Tanto que essas disciplinas relacionadas ao tratamento de dados, né, relacionada a Big Data,
elas estão muito importantes na internet das coisas, né? O aprendizado de máquina, porque o foco é no dado. Bom, apesar de Publish Subscribe ser um conceito... Oi, pode falar. Não, eu acho que ficou legal a tua analogia do mural, né? Mas aí tem que pode desacoplar, né? O quem publica de quem recebe. Por exemplo, se a mensagem está retida, alguém que assinou depois vai ter aquele dado disponível. Mas também, por outro lado, cada vez que eu publico, o broker ele vai vai republicar para todos os assinantes na hora, né? Então também tem essa sincronização, né? Eu publiquei, o sensor transmitiu um dado, o broker, todo mundo que tem interesse naquele dado que assinou já vai receber na hora que for publicado, né? Então, só para que existe, tu pode não estar sincronizado, mas pode estar também, né? Pode estar. Obrigado. É importante. Importante. Obrigado. Certo. Essas intervenções são super importantes, que elas complementam coisas que a gente fala, né? Obrigado, Cantor. Bom, apesar de modelo Publish Subscribe ser um modelo antigo, já reforcei isso várias vezes para vocês, a IBM ela propôs um protocolo que ele acabou sendo... Eu não acho que eu não estou forçando a barra em dizer que é um padrão de fato da internet das coisas, que é um padrão que, quando a gente olha os artigos recentes, né, de internet das coisas, é muito difícil não aparecer o MQTT, né, o MQTT. Ele foi proposto pela IBM, mas ele foi padronizado por essa organização aqui chamada, falar em português, né, o OASIS. Ela foi um padrão que foi aceito oficialmente pela OASIS em 2014, né? E eu estava olhando as minhas transparências e eu tinha esquecido de colocar essa informação aqui, e aí eu até atualizei na página, que é o seguinte: o MQTT ele executa em cima do TCP e usa por padrão a porta 1883. O MQTT ele pode usar comunicação criptografada, aí também é possível usar outra porta. Vocês viram que eu fiquei 20 minutos do início da aula falando do livro, daquele livro que tem uma ideia que os end devices vão ser, em grande parte, né, não é obrigado a ser todos, mas em grande parte vão ser dispositivos muito simples, que vão transmitir mensagens de 3, 4 bytes, o payload vai ser 1 byte e 3 bytes de cabeçalho, né, 3 a 4 bytes de cabeçalho e um payload de 1 byte, que ele chama de SHRP, e porque os dispositivos vão ser muito simples, aí ele começa a falar que a internet não é adequada para esse tipo de comunicação. Mas aí a gente vem para o MQTT, e ele roda em cima do TCP, que, inclusive, é um protocolo pesado, né? Então, serve para a gente ver que aquela história da internet das coisas, dentro daquela filosofia que é almejada naquele livro, ela não é bem a que é implementada aqui. Certo? Então, pode falar. Só lembrando, tem uma versão, tu também já deve ter visto, né, do MQTT para redes de sensores, né? Que daí ele funciona em cima do UDP, em vez do TCP. Certo. Tá, obrigado, Cantor. Você tinha me falado, então existe uma versão, alivia esse problema, né? Alivia esse problema, porque o TCP é pesado. O TCP tem controle de congestionamento, tem controle de fluxo, tem mensagens com reconhecimento, retransmissão de pacotes. Então, o TCP ele é um protocolo pesado para ficar em cima de dispositivos simples. Então, o Cantor lembrou aqui que existe uma versão do MQTT em cima do UDP. Tá. Então, está aqui, essa aqui é a página do Wikipedia, que tem informação do MQTT, inclusive aquilo que eu falei para vocês, que ela originalmente foi proposta dentro da IBM em 1999, né? Certo? E só em 2014
é que foi padronizado no OASIS, né? Submetido ao OASIS em 2013, padronizado em 2014. Pode falar. Não, aí, nessa tua figura aí da Wikipedia, ali no final, olha lá o MQTT-SN, que é a variação para dispositivo, tá vendo? Obrigado. Essa aí que é sobre o DP. Uhum. Então, agora olhando especificamente o MQTT, né, ele é uma implementação do modelo Publish Subscribe, né, a gente viu, proposto na IBM, pela IBM em 1999, e a ideia é que ele usa um tópico, então o assunto, né, o assunto da mensagem. Então, imaginem, dentro daquela analogia do mural que eu fiz para vocês, imaginem que existisse um mural dividido em pedaços e tivesse assim, vendas de casas, venda de automóveis, empregos. Então, existem tópicos específicos. E uma pessoa que vai assinar ou que vai procurar o mural para ver informação, ela está interessada num determinado tópico. Eu quero olhar emprego, eu não quero saber de venda de casa, venda de automóveis. Então, o MQTT ele é organizado em tópicos, que são os assuntos, que o subscriber, né, o cliente, vai escolher, e o tópico ele é estruturado de forma hierárquica. Ele é uma string de dados que ela funciona assim. Ó. Então, vamos olhar aqui o exemplo. My home / ground floor / living room / temperature. Vocês veem que são tópicos separados por barras, né? Então, existem o nível dos tópicos, eles são separados por barra. E quando o cliente ele assina um tópico, ele pode assinar o tópico exato da mensagem publicada. Por exemplo, eu quero olhar a temperatura do living room. Então, ele assina o tópico inteiro. My home, ground floor, living room, temperature. Então, ele está olhando a temperatura da sala de estar, do térreo, da casa. Então, ele está olhando o tópico inteiro. Agora, ele pode querer olhar qualquer assunto relacionado ao térreo. Por exemplo, my home / ground. Aí, esse símbolo do jogo da velha, né, o hash, eu chamo de number também, né? No ASCII é o caractere number, né? Esse símbolo aqui, ele é o símbolo coringa. Ele significa que é o wild card, né? Do Publish Subscribe. Ele significa que o assinante ele está interessado em qualquer coisa relacionada ao térreo. Pode ser, não precisa ser da sala de estar, pode ser da cozinha. Então, tem um exemplo aqui, está bem pequenininho embaixo, que se alguém publicar My Home, Ground Floor, Living Room, Temperature, ele vai receber. Se o cara publicar Ground Floor, Kitchen, Temperature, também a temperatura da cozinha, ele também vai receber. Se alguém publicar Cozinha, mas a luminosidade, brightness, ele também vai receber, porque ele está interessado em qualquer coisa do térreo. Mas se alguém publicar no primeiro andar, My Home, primeiro andar, Kitchen, temperatura, ele não vai receber. Então, vocês percebam que existe essa história de wild cards, né? Quer dizer, são símbolos que permitem que o assinante tenha uma flexibilidade. Eu não coloquei aqui, mas existe o símbolo de mais também, de adição, que ele permite que o cara assine, por exemplo, ele quer a temperatura, aí é o contrário, ele quer a temperatura independentemente se é do térreo ou do primeiro andar, ele está assinando e a temperatura. Então, ele coloca My Home, mais, o símbolo de mais, / temperature. Eu não coloquei aqui por algum motivo, ficou faltando. Quando a gente falar do Node-RED,
essas coisas vão voltar tudo de novo. Lá no Node-RED, nos exemplos do Node-RED, nós vamos configurar o MQTT, e eu acho que lá tem quase certeza, lá a transparência, mas no final a gente entra no nível de detalhe maior isso aí. Quando se configura, quando o publicador vai publicar uma informação no broker, existem 3 níveis que a gente chama de qualidade de serviço, né, que ele pode usar. Qualidade de serviço, pessoal, não sei se vocês sabem disso, mas qualidade de serviço é uma área de estudos que ela é enfocada em redes usa muito o conceito de qualidade de serviço, e multimídia, o pessoal que pesquisa multimídia tem muita a questão de qualidade de serviço. Virou um nome, QoS é um nome muito abrangente, que se vocês pesquisarem tem muito assunto, vocês podem ver uma disciplina inteira sobre qualidade de serviço, mas qualidade de serviço ela pode ser definida de uma forma tão simples quanto quando você quer transmitir algum dado com níveis de qualidade diferentes, você está configurando um nível de qualidade de serviço. Aí, obviamente, a infraestrutura vai ter que manter aquela qualidade de serviço. Aí que entra o assunto que é vasto, porque existe a negociação de qualidade de serviço, né? Existem. Mas, voltando aqui para o MQTT, qualidade de serviço significa, tem 3 níveis que eu posso, na hora que eu vou publicar, tem 3 níveis. Desde o mais simples, que é o nível 0, que é at most, no máximo uma vez, que ele é um nível best effort. Eu dou a disciplina de redes, aí eu falo para caramba desse termo best effort, né? Que esse termo na área de informática é um termo engraçado, porque, assim, best effort, ao pé da letra, é melhor esforço, né? É o melhor esforço. Mas o melhor esforço dele significa, olha, não vou fazer nada. Se chegar, chegou. Se não chegar, não chegou. É um best effort engraçado. Então, se o cara colocar como padrão, na hora de publicar o 0, se chegar, ele vai transmitir uma vez, não tem confirmação, não tem nada. Transmitiu, chegou, não chegou, não chegou. Se ele colocar um nível 1, at least once, ele vai tentar, ele vai transmitir a mesma mensagem várias vezes para tentar fazer com que essa mensagem alcance o destino. Mas o at least once pode ter um efeito colateral que pode chegar mensagens duplicadas. O protocolo ele vai transmitir várias vezes e pode ser que o broker receba mais de uma vez, né? Agora, se ele colocar o exactly once, o 2, ele vai assegurar, é um protocolo que, através de mensagem, ele vai assegurar que uma e apenas uma mensagem vai chegar no broker e ser delivered, ser entregue. Vai ser entregue no broker, né? Então, ele vai garantir que uma e apenas uma. Então, vocês até... Vou aproveitar que estou explicando aqui para mostrar aqui para essa pergunta, porque tem uma questão aqui embaixo que fala assim, por que nós não simplesmente usamos sempre o melhor, né, o 2? Aí a resposta é porque ela envolve muita troca de mensagens. Pode ser que não seja necessário. Se não é necessário, o ideal é não usar, porque ela vai ter por baixo, na infraestrutura, para implementar esse protocolo, vai ter várias mensagens sendo trocadas entre o publisher e o broker. Tá? Então, esses níveis de QoS especificam um acordo entre o sender da mensagem e o receiver da mensagem, né? Ô, Matheus. Pode falar. Não, na verdade, assim, também, alguns dispositivos não suportam. Por exemplo, a biblioteca pro Arduino ou pro ESP, ela só, a biblioteca do MQTT, né? Ela só aceita a QoS 0, tá? Não aceita, não está preparada para as outras, né? Legal.
E também eu imagino, Cantor, que possa ter alguns dispositivos que tenham um canal de comunicação simplex, que eles não tenham o outro sentido, eles não possam receber, eles só possam transmitir. Então, se você tem um canal de comunicação simplex, tem que ser o 0. Ele vai mandar, e se chegar, chegou. Ele não vai poder receber acknowledgements, né? Bom, aqui ó, é um exemplo de uma troca de comunicação entre um cliente e um cliente que vai publicar, né, o publish, tem o broker e um cliente que vai assinar, né? Aliás, é o contrário, da esquerda é o que está dando subscribe, é que está pequenininho, eu estou longe do computador, né? O da esquerda é o que está assinando, e o da direita vai publicar, e tem o broker aqui no meio do caminho, né? Então, o MQTT é um protocolo light que executa sobre o protocolo de transporte TCP, que é até curioso, né? Porque o TCP, por natureza, ele já tenta fazer conexões que ele retransmite, né? Tem acknowledgement, então ele vai estar em cima do TCP, já tem esse peso todo do TCP. E existem, pessoal, essa figura aqui, ela nem de longe eu estou querendo ser exaustivo, nem de longe eu estou querendo mostrar todas as mensagens que existem, todos os cenários, nem de longe, a gente só está arranhando, eu só queria mostrar que para ter esse subscribe, esse publish, ele tem algumas mensagens que são trocadas. Então, eu ilustrei aqui o connect, o connac e o disconnect. Então, o cliente... e essas mensagens, elas são trocadas quando um cliente manda um subscribe, certo? A gente não enxerga, elas estão por baixo dos panos, né? Então, um cliente, antes de se conectar com o broker, ele manda um connect para pedir para conectar. Aí o broker, por exemplo, ele aceita a conexão e manda o CONAC. Vocês estão vendo que o sentido da seta é do broker para o cliente A. Aí, nesse meio tempo, um cliente B dá um publish, publicando um dado de temperatura. E aqui tem um detalhe que o Cantu talvez mostre ali, que é o retain, né? Que esse retain significa que, conforme o Cantu falou para vocês, quando o cliente dá um publish, isso é entregue para quem está assinando. Mas pode ser que algum cliente entre depois. É o caso desse aqui, ó. Nesse cenário aqui, o cliente A vai dar um subscribe, vocês estão vendo na linha, aqui é a linha do tempo, né? Ele vai dar um subscribe depois que esse cliente tinha publicado. Mas como esse cliente colocou um /retain, significa que essa informação, por isso tem esse pontilhado aqui mostrando que vai ser entregue para ele. Ele reteve a informação no broker. Aí esse cliente agora, ele que dá um publish, aqui ele publica aqui o dado, esse aqui tinha publicado o dado do telhado, né, da temperatura do telhado, esse aqui publicou o dado da temperatura do piso. Pelo menos nesse cenário aqui, ninguém tinha assinado o floor, né? Então, mas ele publicou. E o cliente B, depois ele publica de novo o novo dado de temperatura do telhado, está aqui 38 graus, e agora foi imediatamente para o cliente A que tinha assinado. Era aquilo que o Cantu falou uns momentos atrás, que quem tinha assinado recebe na hora, né? Bom, e tem a mensagem de desconnect para ele sair. Então, aqui, ó, nem de longe eu queria ser exaustivo, só mostrei um cenário de troca. E agora vamos para uma parte que interessa bastante para a gente, que é a questão do Mosquito. Pessoal, o Mosquito é um exemplo de uma implementação em QTT que é muito usada. Então, é um broker que é open, né, aberto, de código aberto, disponível. O pessoal tem usado bastante o Mosquito. Aí aqui é o exemplo de como instalar sudo-apt no Linux, né, como instalar o Mosquito. Eu já tenho instalado ele aqui, ó, devo estar aqui, ó. Por exemplo, se eu escrever aqui Mosquito e der um tab aqui, olha aqui, eu tenho o Mosquito, o servidor instalado. Se eu executar Mosquito, eu instalo o broker, e eu também tenho
esses 3 primeiros aqui que interessam mais para a gente. Eu tenho um aplicativo que eu posso dar um publish, eu posso publicar na mão, se eu botar os comandos certos, ou eu posso também me inscrever, né? Der um subscribe, mosquito sub, para me inscrever. Aí tem, se eu der um man, vocês sabem, né? Mosquito sub. Opa, estou aqui apanhando aqui da tecla. Por exemplo, se eu der um man, ele me mostra os parâmetros, né? Tem bastante parâmetro para usar. Vamos voltar para nossas transparências. Aqui tem um exemplo. Se eu der um man do Mosquito Pub, vai ver bem mais parâmetros que isso aqui, tá? Isso aqui é um exemplo que já está resumindo. Por que não mostrar para vocês? Isso é tão rápido. Man Mosquito Pub. Olha aqui, vocês estão vendo? Tem mais parâmetro do que eu mostrei aqui, qual file. Então, aqui está um pouquinho simplificado. Mas, sem ter a pretensão de explorar todos os parâmetros, senão eu vou gastar muito tempo, você dá um Mosquito Pub, pode passar o "-h", o endereço da estação onde está instalado o broker. Se vocês, é opcional, se vocês não passarem, ele assume que a estação está na mesma máquina que esse cliente, né, que é o publish. Aí vocês veem, pode mudar a porta, se vocês não passarem, ele usa aquela porta padrão, pode passar o QoS, um QoS 0, 1 ou 2, lembra? Eu acho, terei que olhar no manual, mas eu acho que se não passar nada, ele deve assumir o QoS 0, aquele best effort, e é esse? Tá. Isso e, mesmo, bom, vocês podem criptografar, tem um password para criptografar, vocês podem pedir para ele não ficar dando mensagens, pode ser um modo quieto, né, para ele não dar muita mensagem. Tá, e um dos principais parâmetros eu já estava esquecendo, né? Vocês colocam -t e o tópico, né? A mensagem, -m, a mensagem, e -t, o tópico que vocês estão publicando. Então, vocês já estão publicando temperatura da cozinha, 25 graus. Então, tem a mensagem, é o payload, né? E o tópico que estão publicando. Tá, tem outros parâmetros que esse will... Ô, Cantu, você vai mostrar exemplo com o will, não vai? O testamento aí? Se der tempo ali no exemplo, eu vou mostrar, eu uso desse parâmetro will aí, que eu acho que é bem legal, né? Que mostra quando, por exemplo, um sensor ficou inativo. Aí ele pode mandar, mesmo que seja por uma perda de conexão. Aí, se ele colocou essa mensagem will, ele vai informar os assinantes que ele está inativo. Tá, entendeu? Beleza, obrigado. Bom, então é isso, tá? O will é um desejo, né? Um testamento, então, quando o nodo morre de uma forma abrupta, o broker pode avisar para os assinantes que o publicador morreu, e isso pode servir até para um usuário ir lá e ligar o dispositivo, trocar o dispositivo que deu algum problema, né? Tá. Bom, aqui o Mosquito Pub, o Cantu vai mostrar alguns exemplos. O subscriber, dentro do comando do Mosquito, né, o Mosquito Sub, ele diz, olha, eu estou interessado no seguinte tópico, então ele assina um tópico, de uma forma mais simples aqui, né? Ou, por exemplo, uma forma, ele pode passar um endereço do host e assinar um tópico. Aí eu recomendo darem uma olhada no manual. E é isso, Cantu. Aí eu até tenho um livro aqui só sobre MQTT, que é disponível na IBM, gratuito. E quem tiver interessado, vai lá nesse link e baixa. Cantu, vou parar de compartilhar a tela e vou passar a bola para você. Então, pessoal, eu fiz um estudo bem aprofundado aí do MQTT, no começo, né, quando eu cheguei ali na UFSC,
Aí, inclusive, usando o Mosquito, o Arduino, aí depois também o Raspberry, o Node-RED, né? Usei várias ferramentas, e aí eu gostei bastante, tudo funciona, né? Eu estudei por esse livro aí que o Montes acabou de mostrar, né? O pessoal da IBM que fez, né? E aí, eu queria, na verdade, assim, o uso do Mosquito, ele é bem simples, né? Até os exemplos que eu vou mostrar para vocês são coisas bem simples, mas eu acho que, talvez até alguns de vocês já tenham usado, né? Eu acho que vocês vão usar também no projeto, né, Montes? É, Aí, ô Montes, antes de mostrar o exemplo, eu queria entrar também aqui com o meu celular, que daí eu vou fazer um videozinho aqui, os aparatos que eu montei aqui para a gente testar. Tá? Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu só queria, o pessoal que está acompanhando aí, eu vou voltar de novo naquela minha wiki, que eu resumi várias coisas lá, eu vou deixar o link de algumas janelas abertas, até para facilitar quem quiser acompanhar, né, além do compartilhamento da tela. Tá, tá, então olha só, eu vou abrir quatro páginas aqui da Wiki. Então, eu vou olhar aqui, ó, vou só fechar aqui estudos que a gente viu a semana passada, esse redes aqui também vou fechar. Eu vou abrir uma página que está aqui, MQTT, vou abrir ela numa outra janela, quem quiser abrir. Eu já até tenho aberta aqui na minha tela. Essa aqui sobre o mosquito, também eu tenho aqui numa outra aba, né? E essa última aqui, do MQTT e Arduino ou ESP, que eu também já tenho aberta, tá? Então, essa página aqui do MQTT, então tem um resumo do estudo que eu fiz ali, do MQTT, baseado naquele livro da IBM e mais um site da internet, né, MQTT Essentials aqui, que eu acho que está bem legal também. Tá? Aí, acho que o Montes já apresentou tudo aí, eu só queria mostrar duas figurinhas que eu fiz aqui, né? Então, a ideia do publicador e do assinante, né? Então, os publicadores, eles publicam lá o dado de um sensor, por exemplo, né? E o broker vai replicar eles para os assinantes e pode usar os coringas ali, né? O wildcard, tá? Aí, mais um comentário aqui, esse de reter mensagem que a gente comentou, né? Que se eu publiquei e ficou retido no broker, um assinante que chegar depois, ele vai ter acesso àquele último dado, né? Então, que também é interessante. Também tem a possibilidade de sessões persistentes. O que é isso, né? Se eu sou um assinante e eu me desconecto e depois, mais tarde, eu volto a me conectar, se eu me conectei na primeira vez com a sessão persistente, ele já mantém todas as assinaturas que eu já tinha. Eu não preciso fazer a assinatura novamente. Tá? E por último, que é isso que eu vou mostrar no exemplo também, esse will e testamento. Né? Então, aí, se um cliente ele se conecta a um servidor e informa que tem uma will, né, que é uma mensagem importante, e essa mensagem ela vai ser publicada no caso de uma conexão involuntária. Tá? Então, o exemplo que eu vou fazer ali, por exemplo, ali com o Arduino, vai ser o seguinte, eu vou ter o Arduino lá assinando um tópico para acionar um LED remotamente, e também publicando o estado dele, né? Aí, se por acaso cair a conexão com a internet, por exemplo, ele automaticamente vai publicar lá no broker esse will. Né? O broker, na verdade, o broker vai fazer a publicação do will. Porque, como é que isso funciona, né? É que se o dispositivo ele está conectado ao broker, o broker ele faz um ping periódico com o dispositivo para ver se ele continua ativo. Né? Se acaso ele não obtiver a resposta do ping, aí então ele vai mandar a mensagem last will dizendo que ele foi desconectado involuntariamente. Isso aí é diferente de eu fazer uma desconexão. Se eu faço uma desconexão regular, não tem mensagem will, eu me desconectei. Isso é quando ele não responde mais ao ping, né?
Então, que é uma coisa legal. Daí aqui, uma figurinha que eu botei aqui também, né, de um exemplo, né. Por exemplo, aqui um sistema de controle de uma geração eólica. Então, eu posso ter um sistema que vai ter controle e atuação, né? Sensor, controle e atuação. Então, eu posso ter os vários sensores, né? Enviando dados para o broker. O controlador, por exemplo, do sistema, assina todas as mensagens e vai também atuar em cima do sistema, que pode também fazer via broker, não está mostrado aqui na minha figurinha. Tá? Bom, e daí vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu parar um pouquinho a apresentação aqui. Então, aqui eu tenho um Arduino, né? Esse Arduino, acho que todo mundo conhece, ele tem um shield Ethernet em cima, para poder ter a conexão com a internet. Aí eu vou ter também o Node MCU, que é um ESP, 8266, né? Que é um outro, o ESP, na verdade, eu estou com ele aqui na minha mão, né? Ele é um microcontrolador que tem uma placa Wi-Fi embutido. Só que ele, sozinho, ele é difícil de usar, né? Ele não tem alimentação, ele não tem padronização da pinagem com uma matriz de contatos, né? Então, esse Node MCU, ele é uma plaquinha de prototipagem, né? Então, ele já tem, como se fosse um Arduino, né? Ele já tem alimentação, já tem pino de acesso, né? E facilita, né, para tu construir um protótipo. E ali eu fiz uma montagemzinha simples, tem 2 LEDs e um sensor de temperatura ali. Então, o que eu ia fazer com o Mosquito, né? Eu ia comandar via MQTT o LED do Arduino e ver se acaso caiu involuntariamente. E a mesma coisa o ESP. Eu poderia comandar o LED dele e também receber o dado periódico do sensor de temperatura dele. Tá? Então, é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou começar aqui, ó. Vocês estão enxergando aí a minha tela? Sim, sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar testando só o Mosquito, tá? Então, eu estou aqui com uma janela aqui do meu computador, aqui, o Ubuntu, tá? Então, onde eu já tenho o Mosquito instalado, né? Então, esse arquivinho de texto aqui é só uma cola de comandos para me mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu vou dar um PS-AUX, aí eu estou vendo aqui que o Mosquito está aqui rodando, né? Aí, como o Montes fez antes ali, opa, aqui. Eu tenho já os clientes aqui instalados, né? Tá? Bom, aí para mim testar, por exemplo, se eu fizer aqui ó, o comando mosquito sub, o subscribe, né? Vou assinar o tópico teste, tá? Então, ele assinou esse tópico e fica esperando uma resposta. Eu vou abrir uma nova aba aqui, ó, e vou fazer agora aqui um mosquito publish, pub aqui, ó. Eu vou fazer uma publicação no tópico teste, a mensagem 1, tá? Então, se eu publicar essa mensagem, quando eu publico, ele publica e já libera, né? O assinante, ele estava lá esperando uma assinatura e ele recebeu aquela mensagem, tá? Isso aqui é o teste mais simples que dá para fazer aqui com o Mosquito, né? Se eu fizer agora aqui publicar uma mensagem 2, por exemplo, eu vou lá, ele recebeu a mensagem 2, tá? Então, isso aí é super tranquilo, né? Então, ele funciona bem o Mosquito, e além disso, eu posso, como o Montes mostrou ali, né, com o MAN, né, do Mosquito Hub, por exemplo, eu tenho várias possibilidades de configuração aqui da QoS, aquele tópico will e etc. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Ó. Eu vou usar agora aqui o Arduino, né, para comandar os LEDs com o Mosquito. Tá? E aí, quem tiver
aberto aqui, eu fiz naquela página wiki minha aqui, que eu tenho aqui, ó, MQTT e Arduino ou ESP, que é essa aqui, ó. Então, aqui eu explico um pouquinho o que eu fiz, né? Aí, o experimento, o que ele tem? Vou fazer, o experimento foi aqui na minha rede local residencial, né? Então, eu tenho o Broker Mosquito, está funcionando aqui nesse IP, né, o 92.168.1.16, o Arduino está no 1.50, essa configuração do IP do Arduino aqui é um IP fixo, tá? E eu vou usar como cliente o Mosquito Pub e Sub, que estão aqui na mesma máquina do Broker, tá? Aí o código que está no Arduino é um código que eu adaptado da biblioteca Pub Sub Client, que é um exemplo pronto que vem, né? Na verdade, é praticamente o exemplo pronto, né? Eu só adaptei aqui para os meus dados e os dispositivos que eu coloquei. Então, para o Arduino, ele vai usar duas bibliotecas especiais aqui, uma que é a biblioteca Ethernet para o Shield Ethernet, e a biblioteca do MQTT aqui, a PubSub Client. Tá? Aí aqui é a configuração do IP do Arduino, que é o IP fixo, quem vai ser o servidor, né? Aqui tem uma função pronta da biblioteca chamada de callback. Essa função é o seguinte: quando o Arduino ele assina um tópico, quando ele receber mensagem para esse tópico, essa função vai ser chamada, tá? Então, aqui, quando ele receber o tópico, ele vai ver se o tópico é o LED, e aí ele vai ver se o comando é 1, ele vai acender o LED ou vai apagar o LED, tá? Que mais? E daí aqui, no loop, né, o loop do programa do Arduino, ele vai se conectar, ele vai ficar num loop aqui até conseguir se conectar com o broker, né? Quando ele se conecta com o broker, ele se conecta, o comando connect, ele está aqui, ó, e eu vou conectar ele com o tópico, com o will topic, tá? Esse tópico will é o seguinte: a mensagem que eu vou enviar lá como testamento vai ser offline, vai ser o tópico Arduino status offline, que vai significar o quê? Se acaso o Arduino se desconectar involuntariamente, ele vai publicar que está offline. Se não, né, se ele se conectar, ele vai dizer que ele está online e vai assinar o Arduino LED, que é um tópico, e vai publicar o status dele sempre, tá? Então, é isso que vai acontecer. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte agora, vou voltar aqui no meu terminal, eu vou pegar aqui, ó, Arduino, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou assinar aqui, ó, Mosquito Sub, vou assinar o tópico do broker Arduino Status. Ó, eu assinei, eu já recebi a mensagem online, né? O Arduino está online aqui do meu lado, né? Então, está aqui bonitinho. E eu vou pegar uma outra janela, deixa eu só dar um Ctrl+C aqui, e vou assinar também o LED. Vou assinar também o tópico Arduino LED. Ó, ele assinou, não recebeu nada, porque esse LED, ele vai ser acionado por um publicador, né? Então, quando alguém publicar, ele vai acionar aqui o LED. Aí, vou abrir um novo terminal aqui e vou publicar. Vou publicar Vou publicar no tópico Arduino LED 0, a mensagem 0. Vou apagar o LED. Tá? Então, aqui, ele apagou o LED aqui do meu lado, e se eu olhar aqui, ele recebeu o 0 lá, aqui do Mosquito, né? E se eu vier aqui agora e publicar 1, né? Ele acendeu o LED e tá lá o 1 ali. Então, aqui vocês não estão visualizando o LED acendendo e apagando, mas eu estou afirmando ele aqui. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Aqui o Arduino, o status do Arduino aqui, então, está online. Se eu desconectar, eu vou desconectar o cabo de rede aqui do Arduino. Desconectei. Aí, cada 15 segundos, ele manda um ping, né, para ver se o dispositivo continua ativo, né? Então, vamos aguardar um pouquinho.
Vamos ver o que vai acontecer, que eu estou prevendo. Ó, offline, tá vendo? Ó? Então, o que aconteceu? O broker mandou o ping, o dispositivo não respondeu, aí ele mandou aquela mensagem last will dizendo que estava offline, eu acabei de reconectar, ele voltou a ficar online, tá? A mesma coisa eu consigo fazer aqui com o ESP, tá? Então, eu fiz um programinha idêntico, né? Então, que mostra essas possibilidades aí. Então, é o seguinte, é isso que é uma coisa bem simples que eu queria mostrar, né? Aí, outra coisa que talvez, até vou fazer uma pergunta agora para o pessoal, né, que está participando aí, acho que a maioria é estudante, né? Alguém de vocês não usa o Linux? Todo mundo? Quem usa o Windows? Deve ter vários que usam Windows aí. Uma outra ferramenta legal, que eu acho que pode ser interessante, né, para testar aqui o Mosquito e essas ferramentas, seria o uso de um container, né? Então, que é o que eu usei aqui. Então, o que é um container, né? Voltaram a ver minha tela aí? Sim, sim. MQTT, Message. Tá, então, ó, só para finalizar, então, assim, ó, essa página wiki aqui sobre o MQTT, tá todo o estudo que eu fiz aqui, né? Inclusive, aqui no final, tem um link onde eu fiz uma análise de todas as mensagens do MQTT com o Richard, que está aqui, se o pessoal quiser dar uma olhada, quem tiver interesse, né? Acho que ficou bem legal isso aí que eu fiz. Sobre o Mosquito, o Montei já mandou um link ali no e-mail que eu vi a instalação, também fiz uma paginazinha aqui, tá? Que é alguns testes. E essa página aqui, então, tem os dois testes que eu fiz com o Arduino e com o ESP, tá? Então, tá os dois códigos aqui. O código do ESP também, eu peguei um código pronto do site da biblioteca. A diferença é que o Arduino, por exemplo, tu configura um IP fixo, né? E o ESP, ele vai se conectar no Wi-Fi, né? E ele vai pegar um endereço IP pelo DHCP, né? Então, se tu quiser saber o endereço IP que ele pegou, né? Tu teria que conectar aqui o monitor serial, né? Ele imprime, né? O endereço IP assim que ele se conecta na rede Wi-Fi, tá? E aqui está o exemplinho que eu fiz aqui, ele também faz uma medição de temperatura. Eu não mostrei aqui para vocês, mas ele lê lá um LM35, que é um sensor de temperatura aqui da porta entrada analógica a zero, né, e faz os cálculos aqui para mostrar a temperatura em graus Celsius, tá? Então, essas 3 páginas têm isso aí, e aí eu queria para mostrar o Docker é o seguinte, eu tenho uma página aqui embaixo também, ele é um container, o pessoal, aqui está um pouquinho sobre ele, né? Esses livros de IoT, eles afirmam que os containers, eles são fundamentais para implementar instâncias de sistemas para cloud ou fog computers, né? Então, o que é isso, né? Em vez de eu ter que instalar, por exemplo, o Mosquito, o Node-RED, na minha própria máquina aqui, eu instalo ele num container, esse container ele vai permitir que tu use as ferramentas de maneira bem transparente, né? E depois tu vai, na hora de colocar em produção isso, né? Na máquina fim, tu já tem o container pronto, né? É só colocar o container para rodar, tá? Não precisa reinstalar lá na máquina fim, né? Então, o pessoal tem usado bastante no fog computer, né? Computação em névoa, né? No processamento local ou mesmo na cloud, né? Então, e a diferença do container para uma máquina virtual, por exemplo, né, é que a máquina virtual, tu tem uma implementação completa do sistema operacional, né? Tu tem que instalar tudo em cima do sistema operacional. Então, na verdade, tu tens uma outra máquina para lidar. O Docker, não.
o Docker eu posso até instalar um sistema operacional nele, mas também eu posso instalar só uma aplicação. Eu posso instalar, por exemplo, só um Apache para fazer um servidor web. Ou posso instalar só o Mosquito, ou só o Node-RED, né? Então, é isso que eu fiz aqui na minha máquina, né? Aí eu não preciso instalar isso localmente. Então, quem usa o Windows, então, pode fazer todos os testes, né, com o Docker, né? Daí ele baixa as imagens ali do sistema operacional que tu quiser, né? Do Ubuntu ou outros, né? Para poder fazer os testes, tá? Então, essa paginazinha do Docker aqui, deixa eu até abrir ela aqui, ó. Eu fiz aqui uma paginazinha do Docker, explicando um pouquinho o que é. Na verdade, isso aqui eu fiz, mas na verdade é tudo coisa que eu peguei pronto aí da internet, né? Só traduzi, arrumei, né? Então, aqui tem tudo como fazer a instalação, então, inclusive para o Windows. Então, quem trabalha com Windows, se usar o Docker, pode testar todas as ferramentas em cima do Docker, tá? E aí, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Deixa eu pegar aqui minha colinha, tá? Então, aqui, ó, sobre o Docker. Só para confirmar aqui, montei, está vendo aqui minha janelinha azul aqui? Sim, estamos vendo. Tá. Então, olha só. Como eu falei, o Docker, ele trabalha com... Ele é um container, então aqui, se eu fizer aqui, ó, esse comando docker ps, aqui eu já estou com o Docker instalado. Ele vai me dizer o seguinte, olha, não tem nenhum container ativo aqui na minha máquina, tá? Aí, Docker imagens. Ó, então aqui eu tenho 3 imagens que estão instaladas aqui no meu computador. O Node-RED, que eu uso de vez em quando, esse Hello World para testar, aquele Contic, que é o sistema operacional que eu tinha comentado na semana passada, né? Então eu tenho ele aqui. Bom, aí vamos supor que eu queira rodar um Linux Alpine. Esse Alpine é um Linux também bastante utilizado aí para sistemas embarcados, tipo aquele Contic, tá? Então, olha só como é bem simples aqui. Eu vou pegar esse comando aqui, ó. Docker run, o nome que eu vou dar para o meu container vai ser Alpine 1, é um sistema operacional Alpine, ele é um Linux mais enxuto. Então, quando eu executar esse comando, se a imagem não tiver baixada aqui localmente, ele vai trazer direto do hub e vai baixar. Quer ver? Olha só. Olha, ele não achou a imagem localmente, aí ele vai... Vamos ver. Ó, ele vai fazer o download da imagem. Está fazendo o download. Instalou. Ó, a imagem já está aqui, ó. Agora, se eu fizer o comando docker attach alpine, ó, eu já estou aqui dentro do Alpine. Posso aqui dar um ls. Aqui o Linux já está aqui funcionando. ifconfig, ó, meu endereço IP que ele está usando, 72.17.02, tá certo? Aí, se eu quiser dar um ping aqui na minha máquina, ó, a minha máquina é a 1.16 aqui, tá errado. Ó, tá pingando, na verdade, o Docker automaticamente ele faz uma bridge entre o container e o computador local, eu posso configurar de várias maneiras, né? Então, vamos supor que eu queira instalar aí os clientes para o Mosquito. Então, vou fazer aqui um APK update, como a gente faz no Linux, por exemplo, fazer um update ali dos repositórios, e aí vou instalar aqui, ó, o Mosquito Client. Ó, já instalou o Mosquito Client, e aí, se eu quiser fazer vou pegar aqui, ó, em vez de pegar vou assinar o tópico Arduino status. Ó, tá aí, estou assinando o tópico Arduino status, então eu posso interagir, né? Aqui eu estou interagindo com o mesmo Arduino que está aqui do meu lado, né? Me mostrou aqui online, posso acender ou apagar o LED, né? E assim por diante. Aí, se eu quiser, vamos supor o seguinte, se eu quiser mais uma instância de Linux, vou pegar aqui, ó, vou
Vou executar de novo aquele comando docker run, e vou chamar um outro sistema operacional aqui, é o Pin2, por exemplo. Tá? Ó, aí, como ele já tinha uma imagem do Alpine localmente, ele já está com o sistema aqui rodando. Se eu fizer um attach aqui, Alpine 2, ó, estou aqui com a segunda máquina Linux. Tá? E daqui eu posso fazer esse comando pub aqui, por exemplo. Ó. Vou fazer o mosquito. Ah, é que aqui eu tenho que instalar também o. Esqueci aqui. Aqui eu teria que instalar também o Mosquito Clients, né? Teria que fazer esse update aqui. Vamos lá. E instalar o client aqui também. Já instalou. Agora eu posso publicar lá e acender o LED ou apagar o LED, ó, acendeu e apagou aqui do meu lado, tá? Então, por que eu estou insistindo já, não é a primeira vez, né, que eu faço isso, falo sobre o Docker para o Montes, né, que realmente eu achei uma super ferramenta. Eu não conhecia, né, conheci esse ano, lendo aí o trabalho do pessoal, vi que vários usam, né, então eu não sei se alguém de vocês aí já usa, né, que também quiser comentar alguma coisa, talvez tenha até mais experiência que eu sobre o uso desse Docker, tá? Cantu, foi ótimo. De fato, quando a gente olha os livros de internet das coisas, sempre aparece essa questão que tu falou, do Docker, dos containers. Mas, Montes, vou só falar aqui. Por exemplo, o Node-RED, lembra que desde quando eu estava aí na UFSC, né, deu uns problemas aqui rodar localmente na minha máquina, né, e não conseguia, nem lembro direito qual era o problema. Aí eu olhei na internet e vi o pessoal rodando ele no container. Tu roda só a aplicação. Uhum. E desde aquela época só tem usado esse tipo de... Até eu tenho, vira a imagem dele ali, funciona super bem, é transparente, né? Para quem está usando, ele é como se estivesse rodando na máquina. Mas na verdade ele está no container, eu posso pegar o arquivo desse container e exportar para a tua máquina, ou numa máquina Windows, vai funcionar igual, entendeu? Certo. Ô, Cantu, assim, resumidamente, o Docker é um tipo de container que te permite implantar só a aplicação. Isso já diferencia bastante de uma máquina virtual. Eu tenho uma máquina virtual no meu Ubuntu, eu tenho o Windows instalado numa máquina virtual, mas aí eu tenho o sistema operacional inteiro, né? E tu tem que instalar a aplicação nele. Por exemplo, se eu tenho uma máquina virtual, Ubuntu, por exemplo, e quero instalar o Node-RED, eu tenho que fazer toda a instalação, como se fosse uma máquina física, tá? Ali no Docker, não. Tem o comando que ele só instala a aplicação, tá? Certo. E aí, na hora que tu vai acessar pelo navegador, acho que a gente vai ver aí, eu posso até mostrar isso quando a gente for ver o Node-RED, né? Aí tu acessa ele pelo navegador normal. Tá. Então, como temos pouco tempo, só para... O problema que tu teve, Cantu, é o que eu tenho até hoje. Então, o Cantu não lembra do problema, que às vezes a gente apaga da memória. Mas o problema é que as distribuições do Ubuntu, atualmente, ela vem com um gerenciador de pacote chamado Snap. E o Snap, quando instala o Mosquito, quando instala o Node-RED, ele instala como um serviço que fica sempre ocupando a tua memória. Se eu for olhar agora, se eu for olhar o gerenciador de tarefas, eu tenho lá o Mosquito instalado, eu tenho o Node-RED, e às vezes a gente não quer isso, ficar ocupando memória, fica lá um serviço. E quando você tem o Docker, você só dispara na hora que tu quer o serviço. Não era esse o problema que tu tinha? Eu, pelo menos, tinha esse. Eu tenho essa incomodação até hoje. Eu estou com um serviço, eu tenho um Mosquito instalado na minha máquina, está lá o serviço, sendo que eu não estou usando. Não sei se era esse o problema. É isso mesmo. É isso mesmo. Que, por exemplo, o Node-RED, ele tá dormindo lá no Docker. A hora que eu dou um Docker start Node-RED, ele vai startar. É como se vai startar o serviço e vai começar a rodar. Entendeu? E aí eu já testei com o
servidor web Apache também, você não precisa instalar o Apache, instala só no Docker, né? E ele vai bem naquela filosofia que o pessoal coloca lá quando vai falar de cloud computer, né? Que é a história de instalar só o serviço, instalar um sistema operacional, instalar uma infraestrutura inteira, instalar um sistema operacional inteiro, né? Então tem as duas possibilidades. Né? Cantu, tem 3 minutos, deixa eu mostrar só uma coisa para os colegas aí, que é o seguinte, existe, que infelizmente você usou um mosquito que ficou no endereço IP local da tua rede, né? Um endereço daqueles falsos, um 92, um 68, mas existem alguns servidores MQTT públicos. O próprio mosquito ele tem um chamado teste.mosquito, e ele tem por exemplo, ele tem liberado lá para a porta 1883. Só para mostrar, eu já deixei pronto aqui, eu peguei do próprio exemplo ali, eu posso dar um subscribe -h teste.mosquito.org, aí eu estou mandando subscrever tudo, ó, -t, todos os tópicos, e -v, eu não me lembro, deve ser verbose. Aí a gente olha tudo que o pessoal está publicando lá, todas as maluquices estão publicando lá. Será que dá tempo da gente fazer um teste super rápido, que eu boto aqui -t, Cantu, e você publica alguma coisa? Por exemplo, Cantu barra Jogo da Velha, a barra é assim, né? Você consegue dar um mosquito pub. E o que tu quer que eu publique? Você teria que dar um mosquito pub -h teste.mosquito.org, o mesmo tópico, -t, Cantu barra qualquer coisa. Aí eu não me lembro como é que é a mensagem, se é -m, aí é a string. Deixa eu ver aqui, mosquito. Deixa eu só ver aqui, é teste mosquito. Como é que é o nome do site? Teste.mosquito.org. Teste sem E, né? Teste. .org. -t, aí entre aspas, Cantu barra, aí pode escrever qualquer coisa, Cantu barra temperatura, fecha aspas, aí eu acho que tem que botar a mensagem, né? A mensagem, acho que eu não estou aqui com o man aberto, mas acho que é -m. Vamos ver se ele foi. Opa! Ah, não, errei aqui. Só errei, é mosquito pub. Bom, se não for também... chegou lá. Cantu LED on. Legal? Se vocês escreverem aí também, forem no Mosquito Pub e publicarem alguma coisa, eu vou receber. Vocês viram que desacoplou espacialmente, temporalmente? Eu disse, olha, estou interessado em qualquer coisa que o Cantu escrever. E o Cantu foi lá, escreveu e eu recebi. Pessoal, então são 4 horas da tarde, eu acho que hoje foi bem interessante a gente ver as aplicações funcionando, e até sexta-feira, então.